O crente, ele pode tomar uma? O crente, ele pode beber? Pode. O que temos acerca disso? Certo? Eu vou te dizer uma coisa. Não só pode, não só pode. Eu não vou falar que deve, não, né? Não vou falar que deve, não, mas pode, pode. Pode sim, filho. Pode beber, pode beber. Fica à vontade, não se preocupe. Mas só não se entrega ao despautério, tá certo? Eu quero pegar aqui, ó, uma literatura. Quero pegar aqui uma literatura. Eu até vou colocar esse livro aqui, ó, tá certo? Para poder ser indicado para você. Vai ficar nesse vídeo aqui, tá? Para que você possa ler. É um livro de William L. Coleman. William L. Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Livrinho maravilhoso. Ele é um livro didático, basicamente, né? Tem muita fotografia aqui, ó, coisa linda, tem muita imagem, tem muita ilustração. E ele vai pegando aí uns pontos e trazendo ali dentro de dentro aí de dentro do contexto bíblico, né? Vai explicando aí você está no canal desse modelo, você não está em qualquer canal não, brother. Tá certo? A mente aqui é aberta, tá? A gente lê, né? A gente lê algumas coisas aí, né, brother? Então é isso. Quem lê não vira chacota, quem lê não vira piada, não é isso? Então, pera aí. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Deixa eu achar aqui. Eu tô chegando, hein? Ovinho. Ovinho. Então vamos lá. Renner, pode beber? Pode. Renner, tem base? Tem. Tem base histórica? Tem. Tem base bíblica? Tem. Tem tudo. Você está disposto a ouvir a verdade? Você está disposto a ouvir a verdade? Então vamos lá, eu estou aqui na página 56 aqui desse livro maravilhoso de William L. Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Página 56, aí tem uma parte que vai falar que o vinho. A maioria do povo de Israel apreciava muito o vinho. Muito. Eles fabricavam principalmente o vinho da uva, mas havia também o de romã, de tâmaras e de figo. O de uva era fabricado no início do ano. Depois, faziam também de outros tipos. O vinho da uva era de fato uma bebida fermentada. Tem suco de uva não, brother. Fermentada. O termo empregado na Bíblia tem esse sentido tanto no Antigo como no Novo Testamento, já que o processo de fabricação do vinho resultava numa bebida fermentada. Seja qual for nossa opinião sobre bebida alcoólica, a verdade é que não podemos negar uma situação real. Tá? Os judeus produziam o vinho tinto. Como não existe um termo para designar vinho branco, é possível que existisse apenas o tinto. Muitos deles viam essa bebida como uma dádiva de Deus. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Mas não, aqui não, né? Aqui, para os pentecas, né, dentre também outros aí religiosos, cristãos, é tudo do capeta, né? É capeta, o diabo tem uma fábrica de cerveja lá no inferno, a fábrica de vinho lá no inferno, né? Alguns rabis criam que Deus mesmo havia ensinado a Noé o segredo da fabricação dele, do vinho. As uvas eram colhidas da vinha e deixadas expostas ao sol durante algum tempo para secar um pouco. Com isso, elevava-se o teor de açúcar da fruta. Depois, eles as colocavam em grandes tanques
onde as esmagavam com os pés descalços, conforme Isaías 63, versículo 3. Para se equilibrar, os pisadores de uvas costumavam segurar-se numa corda suspensa acima da cabeça e faziam o serviço cantando e gritando, conforme Jeremias 25:30. O suco da uva escorria para o tanque menor, onde ficava depositado durante 1 mês e meio para fermentar. Depois de pronto, era colocado em talhas de pedra. João 2:9, do João 2:6. Ou então em odres, uma espécie de bornal ou bolsa feita de couro de cabra, conforme ali Mateus 9:17. Tá certo? Vamos lá, vamos lá. Jesus não revelou nenhum tipo de atividade contrária ao vinho. Mateus 26:29. E chegou até a transformar água em vinho, conforme João 2, versículo 6. Contudo, sabe-se que nem todo mundo aprovava o uso da bebida. João Batista, por exemplo, não bebia. Também houve quem criticasse Cristo por fazê-lo. Ou seja, se você for lá em Mateus 11, 18 e 19, você vai perceber que ele era criticado por beber. Jesus bebia vinho? Bebia. Não, ele bebia suco de uva. Não, Jesus bebia vinho fermentado. Bebia vinho fermentado. Não seja incauto, não seja mimizente. Seja inteligente, não seja burro. Não seja burro. Seja inteligente, tá? Seja inteligente. Tá bom? Vamos aqui. Entretanto, ao que parece, os fariseus o criticavam por uma suposta embriaguez e não pelo ato de beber em si. Não está falando aqui que Jesus se embriagou, mas ele foi acusado de ter se embriagado. Tá certo? Apesar de o vinho ser uma bebida largamente ou amplamente aceita, havia muitas pessoas que não sabiam controlar-se e se excediam. A Bíblia contém muitas advertências contra o abuso da bebida. Efésios 5:18. E muitos relatos de casos de embriaguez, conforme Gênesis 9:21. Como o vinho fazia parte do dia a dia do judeu, Jesus fez menção dele para ilustrar seus ensinamentos. Então aqui, Mateus 9:17, né? Eu quero te perguntar, alguém tem alguma dúvida no tocante à bebida antes de eu continuar aqui? Se é que é necessário eu continuar? Acredito que o vinho de Cristo não tinha álcool. Kátia Ferreira, Jesus abençoe. Então vamos lá, vamos capítulo 2, Evangelho de João no capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. É o casamento, tá certo? E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidar Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltava vinho. A mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Aí é a medida aí, né, meu irmão? Aí é a medida, eu não sei quanto que dá um almude, né? Não sei quantos litros dá um almude, né? Ainda não sei, mas eu vou saber qualquer hora dessa. Daqui a pouquinho eu sei.
Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, quando todo mundo já encheu o tanque, então traz o inferior. Mas tu, ó mestre Sala, o noivo falou, mas tu, ó mestre Sala, guardaste pro final o melhor vinho. Jesus participou assim, principiou, né, ou iniciou, Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é o versículo 11. Então vamos lá, seguindo aqui uma leitura cuidadosa, né? O vinho bom era o suco ou era o vinho fermentado tradicional? Não, o vinho bom que se bebia, que se tradicionalmente se bebia, era o vinho fermentado. Era a uva, o caldo da uva, o sumo da uva, o suco da uva fermentado. Então Jesus fazendo aí essa transmutação, não sei qual que seria o nome, ele faz com que esse suco, suco não, que esse vinho, essa bebida tivesse um paladar melhor do que o primeiro servido ali nessa festa. Porque se o vinho que tivesse sido servido após o milagre fosse um vinho de baixa qualidade ou se fosse meramente um suco, não haveria um elogio e uma observação pontual tão grande da parte do dono da festa. Então, sim, Jesus, ele transformou a água em vinho, conforme o vinho alcoólico normal que tem que ter. Que tem que ter. Vinho é com álcool. Vinho é com álcool. Pronto. Vinho é com álcool. Outro ponto. Vamos lá. Vamos lá. Outro ponto. Aqui, ó. Quer ver, ó? Outro ponto. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Quer ver? Ó, eu não tô brincando aqui não, quer ver? Mateus 9:17. Deixa eu ver aqui um pouquinho antes aqui. Então vieram a ele os discípulos de João dizendo, versículo 14, né? Mateus 9:14. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos, aí no caso de Jesus, não jejuam? E Jesus lhes disse: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo, ou ninguém faz um remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura, ou o corte, né, ou o rasgo, né? Versículo 17. Nem se deita, ou nem se verte, ou nem se coloca vinho novo em odres velhos. O que é um odre? É um bornal, é uma bolsa, é um cantil feito de couro. Então não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás,
Rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? É esse vinho, ele é um suco ou ele é um vinho que a gente conhece, que é o fermentado, que é o alcoólico? Para quem não sabe, gente, para poder fazer uma bebida alcoólica, você não tem que colocar álcool não, tá? Você deixa aí o insumo, a questão principal, fermentar. A fermentação vai gerar açúcares, né, e aí vai dar o toda a questão alcoólica na bebida, tá certo? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho, o couro velho, ele não tem mais aquela elasticidade capaz ali de suportar uma dilatação, né, que haverá quando você colocar o vinho novo, que irá, obviamente, por causa da fermentação, gerar gases. E esses gases vão inflar esse odre. Se o couro desse odre estiver ressecado, né, for velho, ele é velho e perdeu a sua flexibilidade. E aí ele vai romper, aí ele vai estourar. Mas não, você coloca vinho novo em odre novo, porque o odre novo ele ainda tem uma elasticidade, ele ainda tem não, ele tem uma elasticidade para poder suportar, né, os gases ali que serão formados nessa fermentação, entende? Entende? Então, existe base bíblica aqui que nos aponta que o vinho não era suco de uva, coisa nenhuma. Jesus ele vai dizer assim, ó: João Batista ele veio, ele não bebia e nem comia, ou seja, com vocês, e ele não servia, né. Aí veio o Filho do Homem bebendo e comendo, vocês falam que ele tem demônio? Vamos colocar aqui? Vamos colocar o texto aqui, ó. Espera aí. Oh, meu Deus do céu, cara, que teclado é esse? Não é teclado, né? É porque eu tô digitando, aí ele digita metade de uma palavra e para, é coisa do chat. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo. Mateus 11, conforme tá registrado esse livro aqui, ele apontou, né, ele apontou bonitinho aqui as passagens bíblicas, né. Agora, por falar em passagem bíblica, vamos ver quantas pessoas já saíram da live. Aí, eu tô falando, brother, eu tô falando. Eu comecei essa leitura aqui, tinha 35 pessoas, agora tem 23, ó. Chegou a ter 18. É difícil, meu irmão, é difícil, cara, é difícil. É difícil, cara, trabalhar aqui para a maioria aqui tá muito difícil. Tá muito di Está desanimador trabalhar com Bíblia aqui, essa é a verdade, né. Eu só faço isso porque eu gosto, né, não é porque tem um retorno não. Acredito que era vinho alcoólico, mas muito mais gostoso do que o de hoje. Ah não, porque o processo de fabricação de antigamente, ele era mais carinhoso, né, vamos dizer. Paz Interior tá na área, nossa querida Adriana Pereira tá na área, Jesus abençoe. Obrigado, Kátia, que tá aqui ainda. Mas tá difícil, gente, tá muito difícil, tá muito difícil. Depois aparece gente e fala assim: "Ah, não, mas só fala do Chico". "Ah, mas o povo só vem aqui quando fala de Chico, ué". É complicado. Então Mateus 11 vai dizer aqui, ó, vamos partir aqui.
Compartilhe aqui o versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam com seus companheiros ou gritam e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, tocamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem acerca dele: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou a lançar em rosto, né, as cidades que se operou a maior parte dos prodígios. Aí você conhece a história lá, Betsaida, Corazim e por aí vai. Tá certo? Então é o seguinte, né? Então é o seguinte. Jesus aqui está falando. Jesus aqui está dizendo. Ele comia e ele bebia. Ele bebia. Obviamente que eu não estou aqui de forma displicente tentando aqui vilipendiar a imagem de Jesus como um homem aqui na terra, dizendo que ele foi um pé de cana, um pau de cachaça, um pudim de cana, coisa. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que dentro de um costume, dentro de uma tradição, né, Jesus bebia, como todo judeu bebia, como todo judeu bebia. Lógico, obviamente, alguns aí se abstinham disso, como por exemplo João Batista, né. Pessoas com algum propósito maior se abstinham disso, e é isso, né. E hoje qual que fica qual que é a lição que fica para nós? É pecado beber? Não é, não é. Fracassaram miseravelmente no passado, uma turma aí conhecido aí como sã doutrina, né, quando eles tentaram lançar essa, né, e quiseram me refutar acerca disso, né. Eu fiz um vídeo maravilhoso dentro desse tema, só que eu perdi esse vídeo, né. Mas a verdade é essa, eu não tô trabalhando, não tô criando nada, só tô reproduzindo o que está escrito, e é só isso. Qual que é o problema nos dias atuais para nós cristãos brasileiros? Qual que é o problema da bebida? O problema da bebida só tem um, ligado realmente diretamente à bebida. É a questão do escândalo. Aliás, é a questão da embriaguez. Esse é um problema. Se você não consegue se controlar, não beba. Se você não tem limite, não beba. Esse é um ponto. Esse é um ponto interno, isso é um ponto de cada um, isso é algo pessoal. E externamente, qual que é o impedimento disso? Eu que sou um crente que mora aqui no Brasil. O problema é quando a coisa se torna escândalo. Quando você tem uma maioria de evangélicos, analfabetos bíblicos,
e não param para poder ler com carinho o texto igual eu tô fazendo aqui com vocês, mas eles, se entregam a meros costumes, institucionais, né, o que que você tem? Você tem uma recusa, uma rejeição da verdade, não é isso? E ao passo em que eles rejeitam a verdade bíblica, eles abraçam a tradição religiosa, e a tradição é: não, crente não pode beber, porque bebida é do diabo. Quem bebe vai para o inferno, não é isso? Então nós temos aqui esse problema. A bebida é coisa do demônio, então nós temos esse problema. Então, a palavra diz que eu devo, a palavra aponta, né, que eu devo vigiar para não fazer tropeçar, né, o meu próximo. Não posso fazer o meu irmão tropeçar. Não posso causar escândalo. Eu não posso ser motivo de discussão, de bate-boca, de pasmatório. Eu não posso ser motivo aí, ah, vamos dizer, né? Vamos dizer, de escárnio. Ah lá, é crente, tá bebendo. Infelizmente, foi construído isso aqui no Brasil. Eu não vejo como sair dessa. Não vejo como sair dessa, né? Não vejo como sair dessa situação. Mas é isso. Aí eu vou e te pergunto, por exemplo, nas igrejas evangélicas da Alemanha, por exemplo, da Holanda, da Irlanda, tem expulsão de demônios lá ou não tem? Tem que ter, né? Se tiver demônio, tem que cair. Se tiver demônio e se tiver ali pessoas que professam fé em Cristo, tem que ter expulsão de demônios, não tem? Tem, tem. Você acha que lá um endemoniado vai falar: "Eu não vou sair desse corpo aqui porque você não tem autoridade, porque você bebe cerveja"? Você acha que ele vai falar isso? Na Alemanha, na Irlanda, na Holanda, você acha que ele vai falar isso? Você acha que vai ter isso lá? Não tem, filho, não tem. Porque todo mundo toma. Não tem, esqueça. Então, culturalmente, essas pessoas, nesses países, né, eles não foram, dentro desse ponto, imbecilizados por uma tradição religiosa, sobretudo pentecostal, né. Então a coisa acontece normalmente, bebe-se normalmente, é um costume, é uma tradição do povo, né, e não é igual aqui. Aqui beber é status, isso daí. Então aí você que é casado aí, né, mestre você: "Ô minha filha, bondade sua, eu tô aqui aprendendo com vocês". Sabe as palavras de Jesus, justamente. Eh, você aí, ó, pega aí um vinho aí, ó, toma aí com seu marido, você marido, pega uma garrafinha de vinho aí, ó, e toma aí com a sua esposa, numa sexta-feira, coloca um videozinho pra ver, uma série pra ver, entendeu? Coloca os meninos pra casa da vovó e vai namorar, vamos viver a vida, gente, pelo amor de Deus, né. A gente não pode fazer lá muita coisa, né, o que a gente pode fazer, a gente que é casado, né? A gente pode fazer o quê? Manter um tempo, né, para o casal, criar um tempo, né, de valor para o casal, né, comer uma coisinha diferente, beber um vinhozinho, né, viver uma série junto, não é isso? E aí, né, intimidade, é isso que a gente tem, né, é isso que a gente tem para fazer, né, então faça, né, faça, tem que fazer, porque senão fica complicado, né. "Ah, meu casamento acabou, pastor. Meu casamento acabou, por que acabou?" "Ah, eu não sei, eu estava orando, estava jejuando, estava indo no monte direto. Acabou, né, acabou aí o casamento, né, meu cônjuge foi embora com outro, com outra, com outri. Meu cônjuge foi embora com outri", né. Pois é.
né, pois é, não vigiou, né, não vigiou. É isso, é isso. Se você não cuida, tem gente que cuida na rua, né. Se você não cuida, tem gente que cuida na rua, tá bom? Gente, é isso daí, eu quero encerrar. Muito obrigado, Deus abençoe.